Tive uma ideia. Em casa, no carro ou no trabalho, histórias reais para inspirar o seu dia a dia. Apresentação: Cíntia Lima. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Tive uma Ideia. Aqui eu compartilho situações inusitadas que vivi ao longo da minha vida profissional, contando ideias que tive para resolver desafios que enfrentei. Mas antes de começarmos, eu convido você a ouvir os outros 2 quadros que nós temos aqui no podcast. Um deles é o Foco na Solução, onde eu recebo as histórias que vocês me mandam de perrengues do mundo corporativo e nós trabalhamos para encontrar uma solução e colocar uma luz no seu caminho. O outro é o nosso carro-chefe, o Liderança de Alto Impacto. O podcast onde sempre trazemos convidados gabaritados para falar sobre liderança, mercado de trabalho, performance, a sua inspiração pessoal e muito mais. Para ficar sabendo primeiro, sempre que sair um episódio novo, me siga no Instagram, @psi.cintialima, para não perder nenhuma novidade desse projeto que estamos fazendo com todo carinho para vocês. Sem mais delongas, vamos à história. A história de hoje aconteceu há um bom tempo. Quando eu comecei a trabalhar com treinamentos, eu ainda não era a Cíntia Lima que vocês conhecem, em carreira solo, empreendedora, autora e que convive com uma equipe incrível que movimenta com zelo e ousadia os nossos projetos. Eu era a Cíntia Lima, que prestava consultoria. Ponto. E por um tempo, mesmo em consultoria, estava mais administradora do que vivendo o propósito. E por mais que eu desse sempre o meu melhor, eu era, naquele momento, uma engrenagem de uma estrutura organizacional que dia a dia fazia cada vez menos sentido para mim. Tudo normal, afinal, eu estava começando neste novo caminho, inclusive tem um episódio do Tive uma Ideia, onde eu conto o que fazia antes. Ouve aí na sequência, tenho certeza que você vai amar. No começo é tudo maravilhoso, porque tudo é novo e tudo é aprendizado. Então, tem aquela fase em que você está engatinhando, aprendendo as coisas. Tem aquela que você já sabe o que fazer, mas acaba cometendo um deslize ou outro. E tem a fase em que você está voando. Você já tem uma experiência robusta o suficiente para que as coisas fluam naturalmente. E depois que você passa por todas essas fases, para muitos chega o momento em que os novos desafios são uma necessidade. Eu já vim de outra área por gostar de desafios, por não me conformar com uma falsa estabilidade. Foi quando comecei a entender que precisava alçar voos mais altos. Só que quando você nunca voou, o mais comum é que bata um certo medo de altura. Se você já andou de avião, certamente ficou maravilhado de como um meio de transporte tão grande e pesado consegue ganhar o céu e nos levar para qualquer lugar do mundo tão rápido. Ao mesmo tempo que vem uma certa angústia por se dar conta de que seus pés estão muito longe do chão e que naquele momento, para você chegar ao seu destino, você depende totalmente de outras pessoas. Eu estava sofrendo. Não tem palavra mais adequada. Por mais que fosse grata pelo trabalho, por mais que eu ganhasse bem, por mais que eu gostasse do que fazia, mais do que do novo e principalmente de voar com as minhas próprias asas, aquele processo já não fazia mais sentido. E, infelizmente, alguns dos relacionamentos também não. O que eu fazia já não combinava mais com os meus valores. Eu me sentia limitada nas minhas ações. E até mesmo a paixão que eu tinha por fazer o que estava fazendo foi se esvaindo. A rotina tinha muitas tarefas, mas pouco de missão. As relações tinham muito de compromisso, mas nada de afinidade e vínculo. Aí eu pensava em deixar tudo para trás, mas me vinha uma dor de abrir mão daquilo que foi construído com tanto suor, além de pensar que eu poderia ferir pessoas com aquela decisão. Enfim, o medo de iniciar do zero. Era como se eu chegasse na porta do avião para saltar de paraquedas e na hora H travasse, desce para trás.
Até que um dia eu estava realizando um treinamento que, sem querer, acabou mudando o rumo da minha história. Recebi uma mensagem que considero clarificadora. Sabe, de você ler e perceber, não posso mais conviver. Não posso mais me permitir. Nada vai mudar se você não mudar. Ouvi essa frase sem ela ter sido dita ou escrita, e foi como um tapa que me pegou de guarda baixa. Eu fiquei atordoada. Foi como se uma porta tivesse sido aberta na minha frente. Não sei se você já passou por essa sensação da cortina se abrir e você ver o que nunca tinha enxergado com tanta nitidez e, ao mesmo tempo, com tanto confronto. E aí eu tive uma ideia. Na verdade, eu enxerguei com tanta clareza tudo que sempre estava ali na minha frente. Eu não mudava por medo de me machucar, mas estava mesmo disposta a continuar me machucando, continuando no mesmo lugar. Romper com os hábitos não é fácil. Nos acostumamos a repetir comportamentos, mesmo que eles nos façam mal. No fim, é uma questão de, sabendo que não sentir dor não é uma opção, escolher que dor você prefere sentir, a dor da frustração ou a dor do crescimento. Quando eu encontrei a minha resposta, como diria minha avó, eu corri que esqueci até as sandálias. A ideia que tive, não importa o que está por vir. Se cheguei até aqui, posso começar de novo e ir mais adiante, com saúde emocional e sem abrir mão de meus princípios. Mesmo sem ideia concreta, basta foi a palavra que me moveu para outra direção. Entendi que não sou uma árvore, que não estou presa em um lugar, rompi com qualquer vínculo que me acorrentasse. Foi fácil? Claro que não. Foi muito difícil, mas passou. Quem me conhece nas duas fases reconhece que não sou igual. Quem só me conhece no passado já não me conhece mais. E sabe? Continua a mesma. Só que agora mais conectada com a minha essência. E você, está onde gostaria ou também precisa dizer, tive uma ideia?